Tem um ditado que diz que quem não cuida do pouco perde o muito. Deus te abençoe nesta manhã de quarta-feira, dia 5 de fevereiro. É uma alegria estar aqui mais uma vez com a graça do nosso Senhor. Que Deus te abençoe e abençoe a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Provérbios, capítulo de número 27, verso de número 20. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando antes de ler a palavra do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós pedimos, Pai, dá-nos entendimento da tua palavra e também perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E dá-nos, Pai, em nome de Jesus, da tua graça, da tua bênção nesse dia, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim lá em Provérbios 27, 20. Preciso lembrar você antes que hoje nós temos às 21 horas a primeira lição sobre Apocalipse, aqui mesmo no YouTube. Amém? Aberto para todos. E também verifique se você deu like, verifique também se você é inscrito no canal. Aí você vai ser avisado. Provérbios 27, 20 diz assim: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. É uma verdade, né? Uma verdade conhecida por todos nós, eu creio. Porque aqui ele está falando dos desejos dos homens, que eles nunca são satisfeitos. O homem, ele sempre quer mais, ele sempre deseja mais. E aqui diz então, e ele faz essa comparação com o inferno e com o abismo, dizendo que assim como o inferno e o abismo são como os desejos dos homens, eles são insaciáveis para devorar. Então, o inferno e o abismo, por exemplo, ele nunca enche, sempre vai caber mais um, sabe? Então, nós vemos aqui nesse versículo uma grande verdade. Aprendemos aqui uma grande verdade, né, que é muito conhecida, que os nossos apetites, os nossos desejos, os nossos olhos, eles não se saciam nunca, é uma coisa ilimitada. Então isso também traz para nós aqui um alerta, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, através do apóstolo Paulo. E o alerta aqui é sobre a moderação. Nós devemos ser moderados. Devemos cuidar com aquilo que nós desejamos. E quando nós desejarmos algo, que seja algo bom. Mas tem mais uma coisa que é importante aqui. Não deve ser só algo bom. Tem que ser algo que não nos domine. Porque, infelizmente, tem pessoas que desejam coisas boas, lícitas, né? Que convém, mas que o domina. Então, nós não podemos desejar, ou devemos somente desejar coisas boas, mas também desejar coisas que não venham a nos dominar, a tomar conta da nossa vida, né? Dominar a nossa vida. A partir daquilo eu não posso mais viver sem aquilo. Isso é algo que nós precisamos tomar cuidado. Há certos desejos que podem se transformar no primeiro passo para ficar preso para uma armadilha. Versículo de número 21. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que ele recebe. Então o crisol e o forno, eles revelam os valores dos metais. Então o crisol para a prata, o forno para o ouro, é ali que se verifica se o metal de fato é precioso ou se ele somente se parece um metal precioso. Porque tem coisas que parecem, né? Mas não são. Como tinha aquela propaganda do Denorex, né? Parece, mas não é. Então, aqui no texto nós aprendemos, amados, que o caráter do homem, ele também é provado pelas reações que ele tem diante, por exemplo, dos elogios. Quando ele começa a receber os elogios, então ele começa a revelar o orgulho que ele tem, ele começa a revelar que ele é uma pessoa cheia de si, que ele não é aquela pessoa humilde que ele parece ou que ele queria que pensassem que fosse. Ou as críticas, né? As críticas também revelam, né, o nosso caráter pela maneira que nós reagimos. Não aceitamos críticas. Quando nos criticam, nós temos explosões de ira, por exemplo. Isso revela o caráter.
Amados, é tão simples, né? A palavra de Deus é tão simples e é tanta sabedoria aqui, que se nós seguíssemos a palavra de Deus como deveríamos seguir, né? Se os homens, nós não, vamos usar assim, né? Os homens, amém? Se os homens seguissem a palavra de Deus, o que ela diz, amados, o mundo seria totalmente diferente. Versículo de número 22. Ainda que pises o insensato com a mão de grau. O que é a mão de grau? Grau é uma tigela com um bastão de pedra, tipo um pilão, tá? Para você ficar mais fácil, tipo um pilão. Então, ainda que pises o insensato com mão de grau, entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Então, o que ele está falando? Ele está falando, claro, esse grau, inclusive, ele é para pequenas quantidades, né? Diferente de um moinho. Um moinho você coloca muitas, né? Uma quantidade muito grande de grãos. Ali naquele grau, naquele pilão, você coloca um pouco que você vai usar, né? Enfim. Mas aqui ele está ensinando que o insensato, ele resiste. Ele não aceita qualquer tentativa de correção ou de mudança. Ainda que você venha sobre ele, como diz aqui no texto, com mão de grau, com uma mão pesada, né? Para moer, para transformar aqueles grãos em farelo, não vai funcionar, porque diz a palavra aqui que não se vai dele a sua estultícia. Então, uma coisa é muito importante nós entendermos, que o caminho do insensato, e eu já expliquei para vocês o caminho do insensato, vamos dizer, porque ele ainda é uma pessoa simples, está aprendendo, decidindo o caminho, nós já falamos sobre isso, mas o insensato já especializado, esse insensato, ele anda pelo caminho do pecado. Ele escolheu esse caminho do pecado. Esse caminho que não é o caminho da vida, não é o caminho da sabedoria, não é o caminho, né, por consequência do Senhor. Então esse caminho é um caminho onde o pecado ele vai endurecendo o seu coração cada dia mais. Cada dia mais ele vai tendo um coração mais duro. Por isso que não se vai dele a sua estultícia, ainda que você, né, use ali um pilão para tentar moer e tirar isso dele, né? Versículo de número 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Amados, aqui nós vamos começar até o final do capítulo agora, que são 4 versículos, 5 versículos, né? 4, mostrando para nós que a terra como propriedade, ela vai sempre permanecer, diferente do dinheiro, do ouro e da prata que pode acabar. A terra como propriedade, ela permanece. O homem sábio, por isso, ele jamais vai imitar o homem preguiçoso. Sabe aquele homem sábio que andou pelo campo do preguiçoso e estava cheio de espinhos? Que os seus muros estavam derrubados? O homem sábio não vai deixar isso acontecer, porque ele sabe que a terra é um bem permanente, enquanto que as riquezas, o ouro e a prata, eles podem acabar, podem ser roubados, por exemplo. Então o homem diligente, ele é diligente, sábio, ele é diligente com aquilo que ele possui, sabe? Com o cuidado, sempre cuidando da administração daquilo que ele tem. Isso é muito claro nos versículos seguintes, aonde isso é desenvolvido, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Lembra daquele ditado, avô rico, pai nobre, filho pobre. Então o avô, ele trabalhou duro. O pai viveu do prestígio da riqueza sem esforço. E então o filho não tem mais nada, né? O pai, ele consumiu tudo aquilo que o avô, né, ou que o pai dele havia construído. Então qualquer um pode perder os seus bens se não administrar eles bem, não administrar com sabedoria. E o versículo 25 fala também, quando removido o feno e aparecerem os renovos e se recolherem as ervas dos montes, e aqui eu quero parar aqui antes de ler o 26 e o 27, ele está falando dos ciclos que vão e vêm. A nossa vida ela é feita de ciclos, como as estações, né, do clima, da terra, né, tempo de semear, tempo de colher, tempo de preparar a terra. Então, a nossa vida ela é feita de ciclos. Então, esse exemplo que ele usa é da terra.
que ainda que seja um trabalho duro, onde o agricultor, o pastor ali, né, ele tem que estar todo dia, né, um trabalho diligente, cuidadoso, desgastante, ele então compara com aqueles que querem ganhos fáceis, o preguiçoso, né, aquele que não é diligente, aquele que quer viver, como nós vimos aqui, do prestígio, por exemplo, do seu pai, não quer construir nada. Então as riquezas aqui significam que as riquezas elas podem acabar, mas a terra, os rebanhos irão continuar produzindo. Então nós temos que tomar muito cuidado aonde nós investimos o nosso tempo, o nosso trabalho, porque tem coisas que vão passar, outras não. Então aqui há um conselho, amados, de sabedoria para a nossa vida, para a nossa família, para as nossas casas, o que nós estamos construindo. Amados, porque o trabalho, ele é a forma correta de construir, de viver através do trabalho. Amém? Aqui no versículo de número 26 diz assim: então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância. Olha só, para o teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. Imagine que as riquezas foram embora, mas a terra continua produzindo. As cabras continuam fornecendo leite para a tua casa, para a tua família e para os servos. Então aqui nós vemos que a riqueza ela é comparada com o feno, com a palha que é passageiro. É isso que ele está comparando aqui. E o versículo 26 e 27, então, ele fala do resultado quando nós cuidamos bem daquilo que nós temos, aquilo que nós temos nas nossas mãos. Então, quando nós cuidamos bem, vai sempre haver provisão suficiente para a nossa casa e não só para nós, né? Nós vemos aqui que não é só provisão para si, mas para aqueles que estão juntos de nós. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia. Eu te dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te adoramos de todo o nosso coração. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, nesse dia, no nosso trabalho, em tudo aquilo que nós vamos realizar hoje. Nós queremos entregar nas tuas mãos e pedir a tua bênção, pedir a tua graça. Entregamos os nossos planos neste dia. Pai, abençoa as nossas famílias com proteção. Livra-nos do homem mau, do homem perverso. Livra-nos, Senhor, de toda maldade. Dá-nos discernimento para não pisarmos em nenhuma armadilha, em nenhuma cilada. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe nesse dia. Um forte abraço para você. Não esqueça de compartilhar com quem você ama e também de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Deus te abençoe. Bom dia.